Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Finalizada a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior para os clubes pernambucanos. Todos eles já entraram em campo nesse terceiro e último momento da fase de grupos, e das 5 equipes que iniciaram o campeonato representando o nosso estado, apenas 3 avançam à próxima fase. As 3 equipes da capital, Sport, Náutico e Santa Cruz. Não necessariamente nessa ordem, mas essas foram as equipes pernambucanas que seguem na copinha para um segundo momento. Todos esses clubes que avançaram à próxima fase só conhecerão os seus adversários nesta sexta-feira, porque os grupos com os quais foram designados os seus respectivos confrontos só saem na sexta-feira, ou seja, teremos a definição apenas amanhã, sexta-feira, de confronto do Sport, de confronto da equipe do Santa Cruz e também do confronto da equipe do Náutico. Para Petrolina e Retrô, valeu a participação na Taça São Paulo, edição de número 51, né? A equipe do Retrô principalmente, né? Também a equipe do Petrolina, porque foram 2 inéditas participações na competição. Esperamos vê-las mais uma vez nas próximas edições da Copinha. Pois bem, em se tratando das equipes classificadas, né, o Sport jogou contra a equipe do Audax, né, o Osasco Audax, jogando inclusive lá em Osasco, um 0-0 que deu ao empate à equipe do Sport, num grupo onde quem terminou com a liderança foi a equipe da Desportiva Paraense, né, aquela mesma que acabou perdendo para o Sport na estreia pelo placar de 1-0, venceu as suas 2 últimas partidas e acabou com a liderança da chave, 6 pontos. O Sport empatou 2 partidas e venceu uma, terminou na segunda colocação com 5 pontos. O Sport agora aguarda a definição do próximo adversário, que sai inclusive do grupo 27, que será definido nesta sexta na Arena Barueri entre Oeste e Cruzeiro. As 2 equipes estão empatadas com 6 pontos na classificação deste grupo, mas a equipe do Oeste tem a vantagem do empate. Se o Oeste passa em primeiro, será o adversário do Sport e do Cruzeiro a mesma forma. Lembrar que neste momento o confronto é Oeste e Sport. Caso o Cruzeiro vença, né, e só a vitória interessa para o Cruzeiro terminar em primeiro, aí veremos mais um Sport e Cruzeiro, relembrando, né, 2016, daquela campanha onde o Sport chegou nas quartas de final da Copa São Paulo. A equipe do Náutico no grupo 20, disputado na cidade de Jaguariúna, venceu hoje a equipe do Santo André pelo placar de 1-0. Um gol marcado pelo Miro de pênalti já na segunda etapa. E no jogo de fundo a equipe do Criciúma bateu os donos da casa, né? Bateu a equipe do Jaguariúna por 2-1. O Náutico acabou empatando em número de pontos com a equipe do Criciúma, 7-7. Empatou em número de vitórias, 2-2. E empatou também em saldo de gols. O Náutico fez 2 de saldo, a equipe do Criciúma também fez 2 de saldo. O Náutico acabou empatando em número de gols marcados. A equipe do Náutico acabou na estreia empatando em 1-1. Na rodada seguinte tinha vencido por 2-1, marcou 3 com o gol de hoje, 4 gols. A equipe do Criciúma também. Na estreia foi 2-2 contra a equipe do Santo André. Teve empate com o Náutico em 1-1, né? Perdão. Teve a vitória por 1-0 e hoje a vitória por 2-1. Então o Criciúma ficou também com 4 gols marcados. E foi para o número de cartões vermelhos. E pelo Náutico por hoje, né, ter tomado hoje um cartão vermelho, a expulsão do Eric durante a partida do jogo contra o Santo André, aí a equipe do Náutico acabou vendo sua classificação de primeiro lugar e por água abaixo. Criciúma termina em primeiro, Náutico termina em segundo pelo critério do cartão vermelho. É isso mesmo. O Náutico agora aguarda o seu adversário do grupo que está sendo disputado na cidade de Itapira. E o Itapirense é líder desse grupo, né, o grupo 19, e o Vasco da Gama é o segundo colocado. Essas 2 equipes se enfrentam, né, nesta rodada de sexta-feira. O Vasco da Gama ainda tem chances de classificação em primeiro lugar, vencendo a equipe do Itapirense. O Itapirense joga pelo empate, né, e se for empate, o Vasco se classifica em segundo, porque a equipe, né, da Jacuipense da Bahia tem remotas chances de classificação por possuir 1 ponto, mas precisa vencer na última rodada a equipe do Carajás e torcer por uma derrota do Vasco e ainda eliminar todo o saldo de gols da equipe vascaína. Uma tarefa difícil. Itapirense já está classificada, falta definir se é primeiro ou se é segundo.
E essas aí, junto com o Vasco da Gama, né, Itapirense e Vasco da Gama, podem ser adversárias do Náutico na Copa São Paulo de Futebol Júnior na segunda fase. E para encerrar com a cereja do bolo, né? Com a melhor equipe pernambucana, não apenas em números, mas também em atuação, a equipe do Santa Cruz. O Santa venceu mais uma. O Santa iniciou perdendo a partida em Guarulhos pelo placar de 1-0, mas acabou se recuperando na segunda etapa, 2 gols marcados pelo Léo Gaúcho, e o Santa virou a partida para cima da equipe do Flamengo e terminou na primeira colocação do grupo 30. Ou seja, as chances nesse momento do Santa Cruz evitar um confronto contra a equipe do São Paulo, elas são enormes. A expectativa é que o Santa possa enfrentar a equipe do Sport Clube São Bernardo na próxima fase. Ainda tem a equipe do Operário do Paraná correndo por fora, né? Um empate, né, pode embolar ainda mais esse grupo, porque o Operário enfrenta a equipe do Palmeiras do Rio Grande do Norte, que já está eliminado. A equipe do Operário do Paraná tem que vencer a sua partida, provavelmente deve fazer isso, né? Tem futebol para isso, para vencer esse jogo, e aguardar o que pode acontecer entre São Bernardo e entre a equipe do São Paulo. Quem vencer avança em primeiro lugar e ainda pode eliminar a equipe perdedora, dependendo do resultado da equipe do Operário. Então, os possíveis adversários do Santa: São Paulo, São Bernardo e Operário. E aí, torcedor, o que é que vocês acharam dessa rodada da Copinha? Esses foram os resultados, né? O Retrô, que também jogou hoje, acabou se despedindo no empate 1-1, acabou sendo eliminado no grupo do Corinthians, e a equipe do Petrolina, um dia antes, também teve sua eliminação, se despediu da Copinha sem marcar nenhum gol, derrotada na última rodada para a equipe do União Rondonópolis por 2-0. Deixem o seu recado, deixem aí o seu comentário a respeito da Copa São Paulo, dos clubes pernambucanos, da expectativa para a segunda fase e da bola que os nossos clubes vêm demonstrando até então no campeonato. Forte abraço a todos, eu posso retornar aqui no nosso canal, na nossa plataforma, para mais interação com o torcedor a qualquer momento. Forte abraço, até a próxima!